Mas, recapitulando ainda o nosso encontro da quarta-feira passada, todo Am Israel, todo o povo de Israel, desde Abraão e o grupo que se reuniu em torno de Abraão, até a destruição do segundo templo, vivia em conexão profunda, exata, viva com a espiritualidade. Quando os cabalistas previram que o templo ia ser destruído, isso começou a se modificar. E o templo foi destruído, por que isso começou a se modificar? Tanto é que eles, 200 anos antes, admitiram que a lei oral fosse escrita, o que era um absurdo para aquela época, mas sim, tem que escrever, porque vamos nos dispersar. Vai acontecer essa dispersão. Quando aconteceu a dispersão, vocês talvez já tenham ouvido falar, devem se lembrar, foi a época que escreveram o Pirkei Avot, já estava o Talmud adiantado. De uma vez, mataram 24 mil discípulos do Rabi Akiva. 24 mil pessoas, hoje é um número grande, 24 mil pessoas, 2.000 anos atrás, era um número enorme que os romanos mataram. Eles não tinham tempo de falar besteira. Esse é o resumo da coisa. O Rabi Akiva não tinha tempo, nenhum deles tinha tempo de falar uma palavra a mais do que o necessário. E, ao mesmo tempo, diante de uma catástrofe, eles precisavam dar um jeito de que as pessoas dispersas por todo o Império Romano, Norte, África, onde fosse, preservassem um pouco da espiritualidade. Porque o que fosse lavrador num campo e não tivesse oportunidade de estudar, pelo menos pelos hábitos e pelas tradições, conseguiria transmitir para o filho e para o neto e para o bisneto e assim sucessivamente um pouco do que foram aqueles signos do contato com a espiritualidade que eles tinham. Um exemplo desse antes e depois é que antes os pais davam os nomes aos filhos porque eles sabiam o mazal que estava destinado aos filhos. Eles sabiam qual era o destino, a missão, a sorte daquela criança. Então eles davam os nomes com base nisso. E nome está ligado a isso. E nome está ligado a isso. Quando a gente fica doente, o que acontece? Você troca. Você troca. E era ligado ao destino. Agora, depois da destruição... Troca o nome? Troca o nome. Eu não sabia disso. Não sabia disso. Em casos bem graves, né? Em casos graves ou... Na verdade, diz a superstição que é para você enganar o Malach HaMavet. O anjo da morte vem para procurar um nome original. Então, aqui a gente chega a mais uma diferença entre Kabbalah e religião. A religião, numa situação de emergência, se formou para preservar a tradição. A Kabbalah era e sempre foi e sempre será uma ciência. Por quê? O material dessa ciência são os nossos 5 sentidos, porque é o que influencia a nossa caixa preta de recepção da realidade. Recepção em hebraico é Kabbalah. A Kabbalah estuda a nossa recepção da realidade, os modos pelos quais a gente recebe e procura desenvolver algo adicional. Se vocês pensarem nas ciências, o que elas têm feito? Elas têm ampliado a nossa capacidade de visão com telescópios e microscópios, a nossa capacidade auditiva com sonares e milhões de equipamentos e assim por diante. A Kabbalah estuda a própria recepção em si mesma. Como que isso que eu sou, humano, recebe os influxos da realidade? Como eu processo isso? Se eu vivesse 2.000 anos antes da Era Comum, eu talvez dissesse que algumas coisas do mundo espiritual que eu pudesse perceber, se eu fosse um cabalista, eram anjos. Hoje não se fala mais nisso, porque a gente sabe que tem fantasias e filmes do Spielberg, né, mostrando anjos. Não é essa a intenção. A nossa história aqui é estudar uma ciência que muito séria, muito profunda, para que nós possamos encontrar um propósito para as nossas existências, como os pais davam nome aos filhos antes da destruição do segundo templo. No mínimo isso. Que a gente consiga integrar a nossa recepção ao nosso mazal.
e que a gente possa se aproximar disso que nós não sabemos o que é o Criador, Borei Gadol. O exemplo que o Rav Lightman dá é o do foguete. O foguete não sabe o que é, ele não se engancha em nada para subir, ele empurra a terra, e o estudante de Kabbalah empurra o próprio egoísmo. E assim ele acende. Mas você não consegue empurrar algo que não conhece. Então o estudo da Kabbalah, muitas vezes, não que nós em grupo façamos isso, mas muitas vezes o indivíduo que está estudando Kabbalah se dá conta de o quanto ele era egoísta. O quanto ele é egoísta. O quanto que ele é o quê? Egoísta. Egoísta. Porque é o chão, é a natureza que ele precisa trabalhar, é isso. Não tem outra coisa para trabalhar. É egoísta. Normalmente. Isso a gente falou no nosso encontro anterior. O Rav Lightman falava que as piores pessoas do mundo são os estudantes de Kabbalah. São as pessoas que já perceberam que o egoísmo é tão insuportável, que elas procuram a única saída, que é se elevar. Porque não tem remédio, não tem dinheiro, não tem prazer, não tem companhia, não tem nada que resolva isso. Não tem nada que satisfaça esse egoísmo. A pessoa mais egoísta é aquela que se pergunta pelo propósito da sua vida. E essa estuda Kabbalah, em geral. Ou ela não se perguntou isso e ela para de estudar. Tem essas duas alternativas. Bom, acho que a gente já falou basicamente de tudo que falou da vez passada, e o resto acho que é besteira entrar porque vai tomar muito tempo. Queria lembrar de duas coisas sobre dois cabalistas. Uma, o Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, e que ele tinha, vamos dizer, uma dupla personalidade. Ele tinha o Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, e ele tinha o Shimon do mercado, que era ele mesmo quando ele estava desligado da espiritualidade. Se vocês sabem, a vida dele também não foi fácil. Nessa mesma época de perseguições, Shimon Bar Yochai se reuniu com alunos dele numa caverna, onde eles passaram 12 anos estudando. Dizem que eles comiam haruv, que é uma espécie de vagem, eles só comiam haruv. Eu fui nessa caverna. E realmente tem árvores, tem os haruvim em volta. É uma vagem que parece um chocolate, é gostoso até. Mas eu acho que uma pessoa que passasse 2 semanas comendo haruv ia cair morta. Então eu acho que é lenda. Em todo caso. É difícil passar 12 anos comendo só. Diz a lenda que eles passaram 12 anos comendo haruv e escreveram o Zohar. O Shimon Bar Yochai tinha outra personalidade. Ele também tinha o Shimon do mercado. Por que um cabalista de um nível tão alto quanto o Shimon Bar Yochai fez questão de dizer que ele também era o Shimon do mercado? Porque a definição de um cabalista, desde antes até agora, é alguém que vive em 2 mundos. Neste mundo, Olam Hazé, aqui agora, esse estado de percepção atual da matéria, e no mundo espiritual, o Olam Abá. Como o cabalista vive em 2 mundos, ele tem que ser, ele não pode ser só um santo, ele também é o Shimon do mercado. Ele também pechincha, faz geschäft como todo mundo, mas ele tem a parte em que ele capta uma realidade superior. Isso eu prometi falar sobre 2. Tem um outro cabalista, Yitzhak Luria, que escreveu um grande poema e que pode nos ajudar muito a compreender esse texto. Esse poema é de 1 página só, e ele explica que quando o Criador... Quando passou pela mente do Criador, e isso não se sabe como funciona a mente do Criador, ou se ele tem uma mente, ou como é. Mas essa lei fez com que surgisse a criação, que era isso, tudo era preenchido do Criador, e ele se afastou igualmente para todos os lados, como uma esfera. E não existe fim ou começo no Criador, segundo esse poema de Yitzhak Luria, mas o que ele criou foi a própria ausência. Ele criou a ausência dele mesmo, e a ausência dele mesmo é o mundo em que nós vivemos. E esse mundo pode se dividir em camadas, conforme a proximidade do Criador. A camada mais nuclear, imagina uma cebola, a camada mais nuclear dessa cebola é a mais distante do Criador.
a camada mais nuclear dessa cebola, mais distante do Criador, é onde existe a nossa percepção. Então, quando eles dizem que um cabalista, alguém que se esforce pelo trabalho que eles estão falando aqui, precisa se elevar, significa distanciar-se desse nosso estado de percepção. Um estado de percepção para Kabbalah é um olam, um mundo, e ascender para que a sua percepção do mundo seja cada vez mais ampla e mais próxima da camada periférica da cebola, que é onde é possível um humano ter contato com o Criador. Essas camadas, esses olamot, esses estados de percepção, receberam nomes ao longo dos estudos de Kabbalah. Então, o primeiro nome, assim que uma pessoa consegue alcançar um estado espiritual, é um novo mundo, é um novo olam, e eles chamam isso de olam asiyah. Acima desse olam asiyah ainda tem olam yetzirah, e acima de olam yetzirah ainda tem olam briah, atzilut, adam kadmon, e então é o Ein Sof, o Criador sem fim. Vocês não precisam decorar esses nomes, eu estou só falando para a gente ir se acostumando com a matéria, vamos dizer. Mas na elevação, ao longo da elevação por esses mundos, eles escreveram que cada novo mundo faz com que a pessoa perceba a realidade como um oceano e o mundo em que ela vivia antes como um grão de areia. Então, se alguém consegue sair do Olam Hazeh, levar sua percepção ao primeiro dos mundos, ao Olam Asiyah, ela vai perceber o Olam Hazeh como um grão de areia. E o mundo novo que ela percebe como um oceano. E quando ela conseguir atravessar do Olam Asiyah para o Olam Yetzirah, ela vai perceber o Asiyah como um grão de areia e o Yetzirah como um oceano, e assim vai. A partir do Olam Atzilut, não existe mais linguagem. Então os cabalistas não nos disseram nada sobre o que há em Olam Atzilut, da metade de Olam Atzilut para cima. Não tem mais língua possível. É só a experiência do Mekubal que faz com que ele tenha percepções, porque é tão sagrado que a linguagem não pode tocar. Todo mundo sabe o que é Mekubal? Um cabalista, alguém que tá no programa da recepção. É tão sagrado que ele não pode mencionar. Então, calma, porque todos esses textos se referem à metade de Atzilut para baixo. A metade desse estado de percepção muito elevado para baixo. Mesmo Baal HaSulam, ele escreve da metade de Atzilut para baixo. O que aconteceu nessa metade de Atzilut para baixo, que começou a ser possível ter linguagem, um processo que eles chamam de Shvirat Akelim, a fragmentação das almas, a fragmentação dos vasos. Kli, em hebraico, é vaso, klim, o plural. Esse vaso que o Criador criou, a sua própria ausência, não conseguia absorver toda a luz que ele destinava ao interior. Toda a luz que ele, Criador, fazia com que entrasse na esfera da sua ausência. Por quê? No mundo material, se a gente tem dois objetos iguais, isso nós falamos da outra vez, eles são iguais, mas são dois. No mundo espiritual, se nós temos dois objetos iguais, eles são iguais e tornam-se um. Então, quando se diz que o ser humano conseguiu se tornar um com o Criador, é porque ele se tornou igual em propriedades. É porque ele se espiritualizou a um ponto tal que o desejo de doar e beneficiar se tornou maior que o seu desejo de receber. Então, ele e o Criador se tornam um. Como está escrito, ele, o Criador, e seu nome, a criação, são um. Às vezes os profetas, que eram cabalistas, escreviam são um no presente, e às vezes eles escreviam serão um. Por quê? Depende da perspectiva. Para Kabbalah não existe tempo nem espaço. Quando eles dizem são um, eles estão falando da eternidade. O Criador e a sua criação são um. Para Kabbalah, todos os profetas eram cabalistas? Não. Não? Não. Para Kabbalah, alguns profetas eram cabalistas, outros não. Yeshayahu, sim.
mas outros não. Porque o dom da profecia não é o mesmo que a ascendência espiritual, que a ascensão espiritual. Uma pessoa a mais chucra do mundo pode receber uma influência e profetizar, sem nem ter percebido o que aconteceu. Ao passo que os cabalistas, eles são pessoas que se aprimoram no caminho de elevação espiritual para que atinjam a espiritualidade. Só é necessário, dizem eles, estudar a Kabbalah até você cruzar para o Olam Asiá, porque a partir daí a sua própria alma é seu professor. Isso que nós estamos fazendo aqui é porque estamos no Olam Hazé, estamos neste estado o mais inferior possível. Rav Lightman explicou, vocês não precisam ter medo do inferno, porque nada pode ser pior do que este mundo que nós vivemos. Tenho certeza disso. E a partir desse mundo, quando se atravessa para o Olam Asiá, não é preciso mais nada, a própria alma ensina a pessoa. Agora a gente precisa chegar num outro tema que é para compreender bem esse texto. Para a religião, a Torá é um livro sagrado que contém um monte de mandamentos que precisam ser cumpridos, 613. Para a Kabbalah, a Torá é um manual de pilotagem do próprio ser. Ali tem instruções em código para que você consiga dirigir a própria existência ao Criador. Se a religião diz que você precisa, às 17h38, acender as velas, começar o Shabat e não ligar mais nenhum interruptor, ok, cumpra a tua religião. Ou se você não for judeu, melhor ainda que não precisa fazer isso. Mas, para Kabbalah, nada disso significa nada, nenhuma palavra da Torá, nenhuma se refere ao mundo material. Todas se referem ao manual de pilotagem do próprio ser rumo à espiritualidade. Daí tanta interpretação errada. Não, veja, Para mim. A Kabbalah, a ciência, não chega ao ponto de dizer que uma religião é certa, que outra é errada. A Kabbalah é uma ciência que se aplica tanto aos judeus quanto aos pigmeus canibais, porque todos os humanos são feitos da mesma essência. Estou lembrando quando eu ia para as aulas de filosofia com o Rabino Sami na USP. Dá um nó na cabeça isso, cada um fala uma coisa. Bom, a Kabbalah todos falam a mesma coisa, não tem esse problema. Na linguagem da Kabbalah, todas as pessoas que aparecem lá são forças. Forças. E todos os povos são desejos. É uma codificação. Todas as palavras. Então, a gente tem... Todas as pessoas. Se a gente tem uma pessoa mencionada na Kabbalah, o Paró, certo? O faraó. Então, todas as pessoas O Paró são forças. Antes disso, lembrem... A gente pensa numa boa ação com uma pessoa, não interessa se a pessoa é judia ou não. Espera, não, calma, vamos chegar lá. Não vamos tatear pela religião que a gente vai se distanciar, e quem se distancia assim vai acabar lá. E acabar lá, vai acabar aqui. Quando a Kabbalah pensa no Paró, no faraó, ela está se referindo a uma força específica que deseja a espiritualidade em próprio benefício. A Kabbalah não diz que o Paró é ruim, porque todo mundo tem toda a Torá dentro de si. Todo mundo tem os 5 livros, os 5 Olamot, os 5 estados de Kli, os 5 estados de alma dentro de si. Essas operações estão acontecendo o tempo inteiro. Então, enquanto a pessoa não identificar o Paró dentro de si, ela não consegue progredir. Porque a força subsequente é Moshe, que é traduzida pela mesma raiz para Mashiach. A força que faz atravessar para a espiritualidade é mencionada como Moshe. Entre todos os povos que são Goim, os povos da Torá, existe um povo que é chamado Goi Kadosh, o povo santo, porque esse Goi Kadosh, agora pensem sempre no nosso próprio interior, ele é um desejo, um único desejo,
que se dirige diretamente, Yashar, diretamente em hebraico, ao Criador, El. Yashar El, Israel. Quando a Torá fala em Yashar El, quando a Torá fala em Israel, ela está se referindo a um único desejo que tem no interior de qualquer pessoa, seja ela judia, evangélica, petista, não interessa. É um desejo que os seres humanos foram dotados dele, certo? Cada ser humano pode cuidar desse desejo Israel de uma forma, se dirigir diretamente ao Criador. E mesmo quando se diz diretamente, não é nada místico, não. Porque se diz que a pessoa que não cuida do seu desejo Israel recebe as percepções que vêm, a fonte única, como a gente leu aqui, é o Criador, vem de todos os lados como esferas da nossa cebola, elas vêm como igulim, como esferas. A pessoa está recebendo por todos os lados, ela não sabe a fonte. Ela vai fazendo uma atração disso. Isso, ela é levada, ela é atraída pelo prazer e ela é empurrada pela dor no seu caminho. Os igulim são esferas. Um igul. O que é um igul? Não tem nenhum igul aqui. Você pode pensar em círculos, mas um igul é uma esfera. É uma esfera, Então a pessoa pode receber por igulim se ela pertencer, ou se forem prioritários na configuração dela, na Torá interna dela, se forem prioritários os outros desejos, os outros povos, os outros goim. Mas se Israel, se Yashar El, se o desejo diretamente dirigido ao Criador for predominante dentro dela, ela vai receber sim, mas tudo que ela receber, ela vai atribuir a uma única fonte. Por isso se traça uma linha reta, kav em hebraico é linha, entre ela no núcleo do egoísmo e o Criador no altruísmo. O que é essa linha reta entre o interior egoísta e o exterior altruísta? Essa linha é a origem da palavra kavaná, quando ela faz as coisas com a intenção dirigida ao Criador. Se a intenção dela se dirige ao Criador, obviamente essa intenção não se dirige ao egoísmo. Não se dirige a ganhar mais prazer para si mesma e nem a evitar dores para si mesma. Ela se dirige a algo que ela ainda não sabe o que é, mas como um foguete, ela empurra o próprio egoísmo para acender. E Israel é o único goi nesse sistema cósmico em que a gente vive, que é diretamente dirigido ao Criador. É o desejo de prosseguir pela linha, prosseguir pelo kav, prosseguir com kavaná. Isso significa que um pigmeu canibal não possa ser um cabalista? Não, ele pode ser. O Rabi Akiva se converteu ao judaísmo, como muitos outros. Ruth, vocês querem alguma coisa mais elevada do que Ruth? Ela é moabita, ela se converteu. Então, quando a Kabbalah fala em Goi Kadosh, quando fala em Israel, não está se referindo ao segmento religioso. Kabbalah não é religião. Todas as vezes que a gente se reunia, a gente precisa falar primeiro, bater com uma coisa nas costas, eu não sei. Kabbalah não é religião. Quando Kabbalah fala de Goi Kadosh, não está falando do povo santo porque nasceu assim ou assado. Está se referindo ao desejo que contribui com a trama desse mundo e que a gente só fala dele de um modo religioso, mas que a gente precisa aprender a falar dele internamente, dentro de nós. Esse Yashar El. E até para não dizer El, é melhor falar Yashar Kel. Nosso desejo é Yashar Kel. Bom, nesse caminho que todo Mekubal deve fazer, todo mundo que se dedica a estudar a Kabbalah deve fazer, você tem auxílios, forças que auxiliam. Não é isso? Quando Israel atravessou, saiu do império do Paró, do império do egoísmo, e atravessou o Mar Vermelho, a Kabbalah tem algumas lições sobre isso. É um momento sagrado que cada um de nós deve enfrentar. E a narrativa da Guemará é que eles estavam encurralados, porque eles se aproximaram do mar, o maior exército do mundo vinha atrás.
o exército egípcio há 3.500 anos era o maior do mundo. E atiravam neles bolas de fogo, eles tinham catapultas e jogavam bolas de fogo sobre Israel que estava acuado no Mar Vermelho. Essas bolas só não caíam e destruíam o povo porque a nuvem do Eterno se punha entre as catapultas e Israel. Nessa situação de pânico, cercados pelo maior exército do mundo, sendo bombardeados, as tribos decidiram discutir e tirar sorte para ver qual teria a honra de praticar o ato de maior fé, que seria se jogar na água. Porque eles acreditavam que o Criador ia ajudá-los a atravessar. Eles discutiram e a tribo de Judá ganhou o concurso porque era o mais honrado, o mais antigo, o irmão mais velho. Enquanto eles discutiam, a tribo de Judá ganhou o concurso, veio um homem que não sabia nadar, dos fundos, empurrou todo mundo, se jogou na água. Esse homem se chamava Nachshon. E quando ele se jogou na água, Moisés pôs o cajado e, por piedade, o mar se abriu. Então eles puderam atravessar. Agora, qual é a versão disso? Eu falei de uma versão que é emocionante, mas é religiosa. Qual é a versão da Kabbalah? Nós estamos tentando escapar do reino do egoísmo, do reino do receber para si mesmo, do receber prazer para si mesmo, evitar dores para si mesmo. Nós queremos chegar à espiritualidade. Para isso, nós precisamos atravessar uma barreira, um marchom, que essa barreira se abra, e precisamos pedir que essa barreira se abra. Qual é esse pedido? É quando nós, do nosso reino físico de Malchut, conseguimos acessar a parte da piedade do Criador, que o Criador tenha piedade da nossa súplica, e a parte dele chamada Nukvah, a nuvem e o aspecto feminino do Criador, por compaixão, nos atenda e nós possamos atravessar. Tudo que o Baal HaSulam está falando aqui, Torá, mitzvot, cumprimento de Torá, mitzvot, ele está se referindo à espiritualidade. O que são mitzvot? Passos no caminho de elevação. Senão ele seria simplesmente mais um rabino escrevendo sobre observância religiosa. Não, ele está falando da força para que cada humano escreva a sua própria Torá, para que cada humano consiga realizar a sua própria missão e fazer a sua própria travessia. E chegar ao que do outro lado da travessia? Quando atravessa para a espiritualidade, o que eles encontram? Eles escrevem um livro chamado Bamidbar, porque eles encontraram o deserto. Eles festejaram primeiro ter atravessado, festejaram os egípcios terem se afogado. Eles reclamaram com Moisés de não terem a carne que era servida no Egito. Eles criaram um bezerro de ouro antes de receber a lei. Finalmente eles receberam a lei, mas enquanto eles não recebiam a lei, qual foi o pacto que eles celebraram? Esse pacto para Kabbalah até hoje é o mais relevante. Esse pacto é chamado Arvut, é responsabilidade recíproca. Somos responsáveis uns pelos outros. Não existe estudante de Kabbalah individual. Se alguém te disser, eu passei 15 anos sozinho, estudando Kabbalah e agora sei tudo, essa pessoa está mentindo, porque não se estuda Kabbalah sozinho. Estudar Kabbalah é algo em grupo, porque você não pode ter a menor noção do que é um pacto de Arvut sem ser responsável pelo seu semelhante. Você não pode ter a menor noção de cumprir o principal mandamento da Torá, que é amar ao próximo como a si mesmo, se você estudar sozinho. Você está procurando a elevação de quem? A sua sozinho, então você está procurando o seu próprio prazer. Você quer atravessar, você quer escapar do egoísmo usando o egoísmo? Não é possível. Então, com base no pacto de Arvut, o que eles disseram aos pés do Sinai, Naaseh Venishma. Porque amar ao próximo como a si mesmo é impossível. Então, como é impossível, o que eles disseram, nós faremos e depois nós ouviremos, mas com sentido de depois nós compreenderemos. Nós faremos como se amássemos ao próximo e depois, quem sabe, a gente compreenda. Nesse instante, lembra que para Kabbalah não tem tempo,
Nesse instante, Naaseh Venishma, nós vivemos desde então. Alguns de nós conseguem imitar o amor ao próximo, mesmo antes de compreender, até conseguir se elevar ao primeiro mundo, ao primeiro estado perceptivo, ao Olam Asiyah. Fazendo como se amássemos uns aos outros, nós provocamos essa mudança. Mesmo que a gente não ame. O que os estudantes de Kabbalah fazem em grupo, imitam o amor ao próximo. E imitando, eles atraem. E acabam conseguindo fazer. De onde que vem esse método? Alguém inventou? Sim, alguém inventou. Alguém escreveu, Naaseh Venishma. Primeiro nós faremos, depois compreenderemos. Que é Então, a base judaica. Que é a base judaica. E qual é a base judaica? A Kabbalah. A Kabbalah existe há 5.777 anos e o judaísmo há 3.500. Se você contar o período antes da destruição do templo como judaísmo, porque oficialmente as tradições herdadas existem há 2.000 anos, a destruição. E a gente tem milhões de exemplos na Torá, na Bíblia, no Talmud de Naaseh Venishma. Milhões de exemplos, Milhões porque de exemplos. isso é a base, isso está antes do amar ao próximo como a si mesmo. Antes do Kamorra, né? Você não sabe o que é Kamorra, você não sabe o que é si mesmo. Ninguém sabe o que é si mesmo. Como você vai saber quem é o próximo? Quem é aquele que é como você mesmo? Que você deve amar? No Sidur de Shabbat tem uma rosa, Mika Morra. Sim. Chamou para mim Sim, da Como é? Ve'ahavta lereacha kamocha, é esse o mandamento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma versão em hebraico, que é uma língua chique, do que tinha em aramaico, porque aramaico, que não era chique, dizia, não faça ao próximo o que você odiaria que fizessem a você. Então o hebraico muito chique mudou para amar o próximo como a si mesmo. Mas a base dessas duas versões é Naaseh Venishma. Então, para Kabbalah, eles estão sempre repetindo, para você chegar a um estado de absoluto altruísmo como Criador, degrau por degrau, no Sulam, madrigá por madrigá, você vai imitar o amor ao próximo. Porque uma pessoa do Olam Asiyah, uma pessoa que já consegue perceber o Olam Asiyah, ela precisa fazer Naaseh Venishma para chegar ao Olam Yetzirah e assim por diante. Cada mundo é um oceano com relação ao grão de areia do mundo anterior. A gente consegue medir isso em termos de espaço? Não. Nem vamos tentar. A gente consegue medir isso em termos de tempo? Também não, é besteira, porque a gente está falando, a Kabbalah está falando da eternidade. Daquilo que não tem começo nem fim. E quando se diz aqui, quando se fala da Shekhinah, da presença do Criador nesse mundo, obviamente a presença do Criador nesse mundo está relacionada ao desejo Yashar Kel. E se uma parte do desejo Yashar Kel sofre, toda a Shekhinah sofre. Se uma pessoa que tinha todo o potencial para se elevar, para estudar Kabbalah, e tinha o dever de fazer isso, sofre e se distancia, toda a presença do Criador nesse mundo se distancia e sofre. Só que sofre muito mais que a pessoa. Como no mundo espiritual não tem nada que não exista no material, os dois são espelho um do outro, porque esse mundo foi criado à imagem e semelhança do Criador. Israel, nesse mundo, é simbolizado, vamos dizer, pelos judeus e por todos aqueles que aderem ao judaísmo, segundo a Halachá ou segundo qualquer forma que exista. Vocês sabem que tem diversos rituais, tem os etíopes, tem... Quem adere a esse desejo e achar que é simbolizado nesse mundo pelos judeus desse mundo. Mas, voltando a um exemplo que foi muito discutido pelo Rav Lightman, inclusive a alma de Ruth já era Yashar Kel antes dela conhecer Naomi. Para quem não está acostumado com a história dela, Naomi tinha duas... o que é isso? É nora. Nora. Tinha duas noras, veio uma grande fome,
Nenhuma das duas noras era judia. Os 2 filhos de Naomi morreram. Aquela região passou por uma fome que era atroz, que não tinha solução. E Naomi mandou as 2 embora. Voltem para seus povos, porque aqui vocês vão morrer. E vão com a minha bênção. Uma das noras agradeceu, abraçou Naomi e foi embora. Ruth se recusou a ir embora. Não abandonaria Naomi de jeito nenhum. E ela fala, onde você for. E as 2 sofrendo de fome. Na segunda vez, Naomi pediu para ela ir embora. Vai embora porque aqui você vai morrer e você não precisa compartilhar meu destino. A Ruth fala isso. Teu povo é meu povo, onde você for eu irei. A fome vai crescendo. Já é a véspera, dali não tem mais jeito. Naomi pela última vez pede para Ruth ir embora, pela terceira vez Ruth se nega. Que a maioria das mulheres convertidas tem o nome de Ruth. O nome de Ruth. Mas o que aconteceu com essa Ruth, que foi a bisavó do rei Davi, aliás? Exato. Essa árabe, essa moabita. Moabita. Depois da terceira vez que ela se nega a ir embora, elas descobrem um jeito, porque em volta aquelas pessoas tinham que lavrar os campos e, segundo a lei, nada que, quando elas jogavam as espigas para cima, nada que caísse podia ser apanhado, pertencia aos pobres. Então elas iam atrás dos lavradores do trigo, eles sacudiam, elas catavam as espigas que sobravam. Ela é a Naomi. E além disso, 1/10 do campo era destinado aos pobres. Também, elas iam lá no 1/10 que não era lavrado e colhiam as espigas. Com isso, elas conseguiram viver. Pouco a pouco, elas foram saindo do estado de miséria absoluta para uma miséria relativa, sem a ajuda do Lula. E daí, elas conheceram o futuro marido de Ruth. E a partir do casamento de Ruth com ele, se pôde dizer, segundo Alahá, que ela tinha se convertido. Agora, a pergunta da Kabbalah é a seguinte: o que era a alma de Ruth quando por 3 vezes ela desafiou a morte para não largar a Israel, que era simbolizada pela sogra? Ela precisava se converter. Então, uma alma como a de Ruth não tem nada a ver com conversão, não tem nada a ver com Alahá. Ela já era Yashar Kel antes. Ela já se dirigia diretamente ao Criador antes de qualquer procedimento. Quando perguntam, um cabalista precisa praticar a religião judaica, essa é mais uma diferença. Ele não precisa, porque se ele tem uma alma parecida com a de Ruth, parecida com a do Rabi Akiva, parecida com a de Onkelos, de tantos outros, e que muito antes de qualquer procedimento, de qualquer reconhecimento pela lei, já eram Yashar Kel, qual é a importância disso para a Kabbalah? Por isso a gente diz que não é religião, porque uma coisa é Alahá, outra coisa é Kabbalah. A importância que cada um dá para uma coisa ou outra é um assunto interno. A gente nunca vai usar Kabbalah para desdizer religião. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente criar um mapa interno, conforme os cabalistas deixaram para a gente como herança, e nesse mapa interno organizar o nosso desejo de ascensão espiritual. Então, toda essa volta para chegar a forças que ajudam, forças que atrapalham. Foi atribuído ao Criador uma força que é uma força como a mãe, uma força maternal que acolhe, e outra força que é como o pai, que é uma força mais severa, que impõe uma lei, e não a lei religiosa, a lei de ascensão pela Kabbalah. Então isso é chamado Abba Ve'ima, o pai e a mãe. E se alguém quiser pensar nas Sefirot, a mãe é Binah e o pai é Chokhmah. O pai tem a sabedoria, a rigidez, a mãe tem a compreensão. Quando alguém chega a esse estado de Man, que é Malchut Nukva, que aliás é a origem do que caía do céu e que tinha um gosto diferente para cada um. A espiritualidade cai do céu e tem um gosto diferente para cada um. Quando alguém chega ao estado de fazer essa súplica, dizem que Binah pede às almas dos justos que existem no mundo
que auxiliem essa súplica a chegar ao alto, a chegar a Chokhmah, a chegar à sabedoria. Agora, tentem visualizar isso. Binah está à esquerda, Chokhmah à direita. O caminho de alguém que estuda a Kabbalah não é nem pela esquerda nem pela direita. É um caminho feito de ascensões e quedas entre os dois. Ele vai subindo e vai caindo, e a cada ascensão ele cai de novo mais profundamente para perceber que não foi pela vontade dele, é isso que está dito aqui. Que é a vontade do Criador de beneficiar a sua criação, que faz com que a pessoa sofra ascensões e quedas. Então ele diz, a esquerda rejeita. O que ele quer dizer? Nem o auxílio de Binah, a parte que você considerava compreensiva e maternal no Criador, você recebe. Você cai mesmo. E a pessoa diz, mas por que eu estou sofrendo toda essa rejeição? Por que o lado esquerdo me rejeitou? Se o lado esquerdo te rejeitou, só tem uma coisa a fazer, vá para o direito. Por que você está sofrendo? Procure Chokhmah. Se você sofre quando encontrou sabedoria, por que com a sabedoria não está sendo suficiente para você deixar de sofrer? Então procure Binah, porque na tua atitude, no teu amor ao próximo, você não está funcionando em grupo, porque Arvut não está funcionando, porque Nasev Nishma não está funcionando. Então você oscila sempre entre Binah e Chokhmah. E assim, uma alma, vamos dizer, vai subindo pelo caminho da Kabbalah. Isso é religioso? Não. Isso é experiência. Mas no judaísmo a gente aprende que a gente não estuda a Torá sozinho. Shum Davar. A Kabbalah é outra história. Não, sim, não se estuda sozinho. Para Kabbalah, por uma razão muito simples. Você não aprende a amar ao próximo se você não tiver um próximo. Então, lógico, Antigamente as mulheres não podiam estudar Kabbalah. A gente tem mais tempo para essas proibições? Não. Bala Sulam diz que não, Rav Kook diz que não, Rabi Baruch diz que não, as mulheres estudam Kabbalah, as crianças hoje estudam Kabbalah em Israel. Tem formas de ensinar Kabbalah para as crianças. Lindas, aliás, um dia eu quero mostrar para vocês. Cabalinhas. Histórias com os cinco desejos. Então vem uma orelha, uma boca, um nariz, eles dão as mãos e saem procurando um sexto desejo. E as crianças sabem que elas precisam do sexto sentido para alcançar os mundos espirituais. Existe uma história que eles contam que é maravilhosa. Ele quer deixar a gente bem mexida. Não, essa história... Eu vou finalizar o nosso encontro de hoje com essa história, porque vocês vão reler o texto certamente. Eu não sei se eu falei na quarta-feira passada de um fazendeiro que vivia bem, porque ele tinha uma pequena fazenda, ele tinha uma mulher, uma filha, e todos os três se alimentavam do leite que vinha de uma vaca. E ele nunca se queixou. Ele vivia humildemente, os três viviam com o leite da vaca, nunca se queixou de nada, agradecia a Deus por tudo. Até que aconteceu uma fome na região, a vaca ficou doente, morreu. Quando a vaca morreu, parou de dar leite, a filha morreu de fome, em seguida a mulher, por depressão pela morte da filha, morreu, e finalmente ele mesmo, fazendeiro, morreu. E os anjos se reuniram para discutir que prêmio dariam para aquele homem que nunca se queixou de nada. E depois de debater, eles tomaram uma decisão. Vamos dar a esse homem que nunca se queixou a ilusão de que ele tem uma fazenda, uma vaca, uma filha e uma esposa. Isso é um conto de horror para Kabbalah. Isso é a história de uma pessoa que nunca se queixou. Quem nunca se queixou, nunca atribuiu os males que sofre a uma fonte só. E nunca pôde reconhecer que essa fonte quer o seu bem, apesar de todo o sofrimento. Então, se você não se queixa, se você não fala, por que o Criador está fazendo isso comigo? Em outras palavras, é o que ele diz aqui, você está sendo herege. Não que um raio vá cair e te fulminar, mas o seu tempo de vida nesse mundo não está sendo usado. Porque se você sofre, se você tem prazer, a kavaná é atribuir isso a uma única fonte. Qualquer sofrimento, qualquer prazer. A alternativa é você deixar que os sofrimentos e os prazeres venham por todo lado e você é como uma casca de noz boiando no oceano. Você recebe isso pelo zigulim.
e talvez um dia os anjos te beneficiem com o prêmio de voltar a viver a mesma vida.